Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é dia 20 de abril, estamos com esse livro especial, Dias Mais Sábios. Esse livro é especial porque ele tem palavras de sabedoria para nós todos os dias do ano, né? Um provérbio a cada dia para fazer os nossos dias mais felizes e mais sábios. Desde que a gente invoca o nome do Senhor, né? Aplique o Espírito, Ele vai nos conduzir nesse mundo à sua vontade, né? Ó Senhor Jesus, que a gente tem que buscar hoje é sempre, né, a vontade, né, a presença do Senhor, valorizar isso. Ó Senhor Jesus, né, se você ainda não é inscrito, desce a tela, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sininho. Essa série dos Dias Mais Sábios tem sido útil para você, né? Abençoa o like, né? Quando a gente abençoa, a gente é abençoado, é um princípio bíblico, né, Senhor Jesus. Sua benção é importante, né, para você ser um com a palavra, valorizar a palavra aqui da vida da igreja, né, esses livros têm trazido para nós a palavra profética, a direção do Senhor. Ó Senhor Jesus. Né, e também, né, o mais importante, né, que você busque o Senhor, né, você ora ao Senhor para que Ele te dê espírito de sabedoria e de revelação, para você compreender aquilo que o Senhor quer revelar para você especificamente, e também para que Ele te revele pessoas, né, para que Ele deseja que você compartilhe essa palavra, que você compartilhe aqui os vídeos do canal. Com certeza há pessoas do seu convívio, para quem o Senhor deseja que você compartilhe essa palavra, né, que você pregue o Evangelho aqui, né, levando aqui os vídeos do canal. Né, se a gente se manter fiel ao Senhor, né, com certeza Ele vai cumprir a sua vontade, né, vai alcançar as pessoas que Ele quer. Né, que o Senhor Jesus Ele abençoe o seu desfrute, abençoe o desfrute da pessoa que Ele te indica. Ó Senhor Jesus. Vamos ver como que a palavra que o Senhor tem para nós hoje, nesse dia 20 de abril. O provérbio de hoje, Provérbios capítulo 13, versículo 16. Senhor Jesus. Todo prudente procede com conhecimento, mas o insensato espraia a sua loucura. Ó Senhor Jesus. Título de hoje: ler, ouvir e guardar. Ó Senhor Jesus. Todo prudente procede com conhecimento, e o conhecimento vem pelas palavras do Senhor. Por isso, é de extrema importância os filhos de Deus terem o hábito de ler a Bíblia e os livros que explicam a Bíblia de modo que a entendam. O povo que voltou do cativeiro babilônico para Jerusalém chorou ao ouvir as palavras da lei da boca de Esdras, porque entenderam pelas explicações dadas pelos levitas, e consagraram aquele dia ao Senhor, e todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Senhor Jesus. A triste estatística que saiu recentemente registra que 44% da população brasileira não lê. E mais triste ainda, 30% nunca comprou livro na vida. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia, isto é, não é somente ler, mas é necessário ouvir a voz do Senhor na leitura e ainda guardar o que leu. Se você quer ser útil ao Senhor na sua obra, é preciso estar constituído das verdades e ainda ser um praticante da palavra. Paulo recomenda ao seu jovem cooperador Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Aproveite e faça sua adesão ao programa O Livro na Minha Mão. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, né? Nós na igreja nós temos esse programa, né? O Livro na Minha Mão, onde a gente todo mês a gente junta, né, uma pequena quantia por semana, né, Senhor Jesus. E aí, né, no final de cada mês a gente vai receber, né? Nós temos, né, o alimento diário, né, que cada série do alimento diário são 6 meses, então são 3 alimentos diários com 8 semanas cada, né, 24 semanas que dão 6 meses, né, e durante esse período também, né, vão saindo livros, né, então durante esses 6 meses a gente recebe 3 alimentos diários e 3 livros atuais, né, da palavra profética, né, que nos ajudam a compreender a palavra. Então a gente precisa realmente, né, ter um entendimento da palavra, né, fazer como o povo aqui, né, que ficou, regozijou grandemente porque tinha entendido a palavra que foi explicada. Ó Senhor Jesus. Né, então nós precisamos realmente, né, não receber uma opinião sobre a palavra, mas realmente, né, ouvir o próprio Senhor falando conosco.
né? Por isso a gente está sempre insistindo na questão de invocar o nome do Senhor, né? E para que conhecer a palavra? Para a gente aplicar, para a gente praticar, né? Senhor Jesus. Então é tudo isso que a gente está tocando aqui. A gente precisa fazer o quê? A gente precisa ler, a gente precisa ouvir e a gente precisa guardar. A gente precisa acompanhar a palavra lendo a nossa Bíblia, né? Senhor Jesus. Né? É bom a gente sempre ter a Bíblia de papel, né? Um livro também, né? de papel, né? Para você poder anotar, escrever, marcar, sublinhar, né? Senhor Jesus. Porque conforme você vai escrevendo, você vai guardando. A gente precisa ter esse hábito, né? de escrever, né? Anotar, né? Fazer ali reflexões. Depois de um tempo, quando você volta ali, aquilo ali está anotado, né? E aí você vai ganhando mais entendimento, né? Como eu já falei aqui, né? Existem níveis de entendimento, né? Você não pode explicar uma coisa para uma criança pequena igual você explica para um adulto, né? Senhor Jesus, por mais que você pegue ali, né? e explique todos os pormenores, se a criança não tiver, né? uma vivência, né? uma base, uma referência, ela não vai entender nada, vai confundir a situação, e vai ser prejudicial para a criança, né? Senhor Jesus, da mesma forma, se você explicar algo para um adulto sem uma base, né? Sem que ele tenha ali um determinado conhecimento, você vai jogar a palavra no vento, né? Senhor Jesus. É como hoje, né? Pessoas que hoje, por exemplo, são mais velhas e têm dificuldade com o computador. Né? Se você simplesmente chegar e falar, ó, faz isso aqui, entra em tal lugar, ela não vai entender nada, porque ela não tem uma base prévia. Então você tem que sentar, explicar para ela desde o básico, à medida que ela for ganhando a habilidade, você vai, né, vai avançando ali nas situações, né, Senhor Jesus. E aí até ela poder ter um conhecimento um pouco melhor, onde ela possa usar, perceber a ferramenta, né, que é o computador, né, ou que é o celular hoje, né, Senhor Jesus, para poder ela avançar. Né? Há pessoas que não valorizam isso. Não, isso aí não dá porque eu não quero, não entendo. Né? Mas como é a palavra aqui, né? A gente precisa fazer o quê? A gente precisa avançar, procurar entender. Não adianta a gente olhar para a Bíblia e falar assim, não gosto de ler, não sei o quê. Por isso que eu sempre encorajo as pessoas, né, a começarem pelo alimento diário, né? Uma pequena porção, né? Aqui como o livro aqui também, né? Uma pequena porção por dia, né? Você vai ali em pequenas porções, a cada dia você vai tocando na palavra e vai dando continuidade. Né? Hoje, quando você vai conversar muito, né? Quando eu vou conversar muito com irmãos, né? E até mesmo com pastores, né? Eles sempre relatam essa questão, né? A dificuldade de dar continuidade a algo. Né? Parece que o assunto vai esgotando, então, né? As pessoas vão meio que enjoando daquele assunto, então ele não consegue dar muita continuidade. Então, às vezes, ficam vários assuntos soltos. Né? E a pessoa não consegue ter uma compreensão. Né? Por isso que o livro é importante, ele vai pegar vários versículos da Bíblia, várias coisas ali com uma explicação, com exemplos práticos. Ele vai te direcionar dentro da palavra, explicando aquele determinado assunto. Então você vai ter, né, tudo isso. Por isso que a gente está tocando essa questão, né, do livro na minha mão ali, né, o livro ali no dia, né, o alimento diário que você está tocando ali, né, você vai ter uma direção do Senhor. Né, e é impressionante como que a palavra ela junta, né, com aquilo que você está vivendo ali, né, e você consegue ter uma melhor compreensão. Né, e como ele tocou aqui o provérbio, né, todo prudente procede com conhecimento, mas o insensato espraia a sua loucura. Né, Senhor Jesus. A gente tem que proceder conhecendo as coisas, a gente não pode sair por aí fazendo as coisas de qualquer jeito. Mas a gente precisa ter uma base firme, uma base sólida para a gente fazer as coisas. Né? Há aquelas pessoas que são loucas, né, que não entendem, mas querem explicar as coisas que elas não entendem. Né? E aí dão um sentido completamente inverso daquilo que realmente é para ser. Né? Senhor Jesus. Né? Por isso que a gente precisa tocar nisso. Né? E hoje, né, a nossa cultura, né, a cultura de não ler, de não comprar livro, de passar direto. Eu conheço mesmo pessoas que têm dificuldade, né? Às vezes você vai mostrar para ela algo que está ali na cara dela, ele está explicando ali, mas ela não tem o hábito de ler, ela passa o olho assim e não consegue entender nada. Né? Porque não lê, não consegue focar na palavra. Mas a leitura é o quê? É um hábito, é um exercício. Então você tem que começar, vai de pouquinho em pouquinho, daqui a pouco você vai aumentando. Né? Senhor Jesus, por isso que o alimento diário ele é bom para isso, uma pequena porção, você vai lendo ali, né, de pouquinho em pouquinho, vai ganhando entendimento. Né? É importante a gente usar no nosso córtex pré-frontal, que é ali onde você vai ter
o seu discernimento, a sua convicção. Então, conforme você vai lendo, né, aqui vai te explicando, vai te dando entendimento, você vai guardando, né, Senhor Jesus. Né? Quando a gente exercita o córtex pré-frontal, você vai realmente entendendo as coisas, você vai usando também a sua imaginação, o seu discernimento. Hoje, pessoas que não leem, elas não conseguem ter discernimento das coisas, elas não conseguem ver diferença, né, entre o falso e o verdadeiro, né, entre ir para a esquerda ou ir para a direita, né, Senhor Jesus. É como aquela história, né, de uma pessoa que está andando, né, um andarilho, ele está andando ali, ele chega numa encruzilhada, né, tem um caminho para a esquerda, para frente e para a direita. Aí vem um senhor assim, né, e pergunta para o Senhor: Senhor, para onde que levam cada uma dessas estradas? Aí o Senhor pergunta para essa pessoa: para onde que você quer ir? Aí ela falou assim: não sei. Aí ele falou: se você não sabe para onde você quer ir, então qualquer estrada serve, né, Senhor Jesus. E é o que acontece: se você não tem convicção, né, diante da palavra de Deus, se você não tem convicção das coisas de Deus, se você não tem conhecimento, qualquer coisa que qualquer pessoa te falar vai servir para você. Então você não vai conseguir discernir, né, aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que ofende a Deus, aquilo que agrada a Deus. Né? Então a gente precisa ter essa convicção. Qual a direção que Deus está me dando? Né? Qual é a direção para a minha vida? O que ofende Deus na palavra? Qual o sentido da palavra? Então a gente precisa aprender a ter esse discernimento. Hoje, como as pessoas não querem ler, não têm paciência e tal, então hoje muitos vão querem simplesmente para algum grupo cristão que só tem louvor, não tem palavra, e alguns estão caindo nisso aí, falando: não, vamos fazer um negócio para atrair pessoas, e aí ficam com aquela palavra bem superficial, bem rasa, aí fica aquela esfera de alegria ali. Isso não ajuda as pessoas. Alguns conseguem, né, ter o hábito de ler em casa e tal, e vão ali, né, e tal, mas outros não conseguem se firmar. Quando vem realmente situações difíceis na vida, situações do dia a dia, as pessoas não permanecem na igreja, não permanecem, né, buscando o Senhor. Né? Então a gente precisa aprender a ter discernimento das coisas, né? Aprender a ouvir, né, como esse exemplo, né, dessa história, né? Você saber para onde você está indo, para que você não simplesmente fique ouvindo qualquer coisa e achar que qualquer coisa serve. Né? Tem pessoas que pensam assim: não, todo caminho leva para Deus, não é bem por aí. Né? Senhor Jesus, nós precisamos ter uma meta bem resolvida, né? bem centrada na palavra. Né? O Senhor, ele tem nos mostrado já a sua palavra, tem nos mostrado a sua direção, né? E a gente precisa saber, né, o propósito da Bíblia, o propósito de Cristo. Por que Deus fez tudo isso? Qual é o plano de Deus? Qual que é o centro do plano de Deus? Por que Deus ele insiste tanto com o homem? Tudo isso a gente vai entender tocando na palavra, né? Tocando nas porções da palavra. Ó Senhor Jesus. Então, como ele tocou, não é só ler, mas é ouvir a voz do Senhor, obter discernimento do Senhor. É o seu espírito, né, testificar com aquilo que está acontecendo. Né? E aí você, como eu falei, né, existem níveis de entendimento ali, né? Você ouviu aquilo ali quando você tinha uma certa maturidade ou imaturidade espiritual. Né? E aí depois você foi ouvindo novamente, e novamente aí você vai compreendendo mais. Então precisa ler a Bíblia várias e várias vezes, né? Ler os livros espirituais várias vezes, né? Ter comunhão com os irmãos, e aí o Senhor ele vai acrescentando, né? Conforme a gente vai lendo, né? A gente vai tocando. E a recomendação de Paulo para Timóteo também serve para nós: procura apresentar-te a Deus aprovado, né? Talvez ali as outras pessoas te aprovam, talvez esteja tudo correto, mas e Deus? O que nós precisamos é realmente da aprovação de Deus. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, se você conhecer bem a Bíblia, você aprender a tocar na Bíblia, quando alguém falar algo que realmente está fora daquilo que Deus quer, você vai identificar. Hoje, né, por que hoje existem tantas coisas estranhas, tantas pessoas praticando coisas que são contra Deus e achando que estão agradando a Deus? Por falta de conhecer a palavra, por falta de manejar bem a palavra. Né? Ó Senhor Jesus, né? Cada um de nós seja encorajado, né, a ler, né, a ler a palavra, a ouvir a voz do Senhor, né, guardar aquilo que Deus tem mostrado, né, valorizar isso, né, para a gente conhecer mais o coração de Deus, né, se tornar mais íntimo de Deus e avançar, né, sendo aprovado pelo Senhor, agradando o Senhor, né, que é o principal. Né, isso que vai realmente nos guardar, né, vai nos levar a guardar a palavra, mas também vamos ser guardados por Deus, né, na esfera do Espírito. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor.
Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.